Olá! Hoje eu vou falar para você como ter intimidade com Deus. Pois é, o Senhor, Deus Criador de todas as coisas, quer ter intimidade conosco. A palavra dele diz que ele tem intimidade àqueles que são retos. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 32, diz assim: Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Sim, o Senhor trata com intimidade aos retos, aos que são achados justos perante Ele, aos que o temem. E para que nós possamos ter uma intimidade com o Senhor, Jesus nos fez amigos de Deus. Em João 15,15, Jesus explica para os seus discípulos a respeito disso. Ele explica para os seus discípulos que antes só éramos servos, mas agora passaríamos a ser chamados de amigos. Por quê? Porque ele começa a revelar os planos de Deus. Aqui no contexto ele está falando com os discípulos e ele diz: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus está nos dando a oportunidade de sermos amigos de Deus. Agora, através do seu amor, do seu plano de redenção e salvação na cruz, Jesus nos deu a oportunidade de sermos chamados amigos. Então, não é qualquer um que é chamado de amigo, e sim alguém que tem intimidade. Então, o Senhor nos dá essa intimidade. Ele deseja sermos íntimos, que nós sejamos íntimos dele. E eu vou falar de uma forma bem simples, 2 pilares importantes para que a gente crie uma rotina e estabeleça assim uma intimidade com o Senhor, que é a leitura da Bíblia e a oração. No vídeo anterior eu falei a respeito da importância da leitura bíblica e a importância de se ler a Bíblia, de se manter uma rotina de leitura para que a gente possa conhecer o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, Paulo está falando que toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo próprio Deus. Diz assim: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, Paulo está falando aqui que as escrituras de Deus, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Então, sendo inspirada por Deus, ela nos dá a direção de como viver, de como ser apto para todas as boas obras que o Senhor tem para nós. No livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, Josué estava ensinando o povo e disse: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, das escrituras, da Bíblia, e de meditar nele dia e noite, para que você cumpra fielmente o que ali está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e serão bem-sucedidos. Josué fala da importância de ler a Bíblia, para que a gente conheça o que está no livro, para que a gente medita, para que a gente consiga cumprir fielmente, porque só assim os nossos caminhos serão bem-sucedidos. Nós só podemos agradar a Deus se nós o conhecermos, saber como Ele quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente faça, e a leitura da Bíblia nos proporciona isso. E o outro pilar que eu quero falar com você é a oração. Não tem como se criar uma intimidade com alguém sem se comunicar. A oração é a comunicação verbal que nós podemos fazer. Você não estabelece uma relação com ninguém de intimidade se você não fala, se você não se comunica. E com Deus não poderia ser diferente. E por mais que nós servimos a um Deus que sabe de todas as coisas, inclusive Ele conhece as palavras que nós iremos falar mesmo antes da gente abrir a boca, é necessário que a gente fale com Ele, que a gente se expresse. Pois a oração, ela realmente ela é a chave para um relacionamento com o Senhor. E Ele espera que a gente ouve, que a gente fale com Ele, porque Ele ouve. Ó. Em Salmo 65:2 diz assim: Ó, tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. O salmista está falando, tu ouves a oração, então virão os homens a ti.
No Salmo 4:3 ele fala: o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. No livro de Tiago, capítulo 5:16, ele fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ela de fato tem poder e é eficaz. No livro de Mateus 21:22, fala que ele nos atende pela oração. Diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. E o Senhor também nos ensina através da oração, porque Paulo menciona no livro de Romanos que nós não sabemos como orar. Ele fala: vocês não sabem como orar, nós não sabemos como orar. De uma forma assim, realmente a gente não sabe, às vezes, muitas vezes, se posicionar perante Deus. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo nos auxilia nessa intimidade com o Senhor. Jesus nos ensinou o modelo de oração. Vocês conhecem a oração do Pai Nosso, mas ele também nos fala que não é para nós orarmos palavras vãs, repetitivas. A oração do Pai Nosso, ela não é para ser orada palavra por palavra como uma oração repetitiva. Ela é simplesmente um modelo de como se deve orar. Porque Paulo afirma que nós não sabemos orar e Jesus está nos ensinando a maneira de orar. Então a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, só você pega ela como modelo, não precisa ficar repetindo palavra por palavra, que não é isso que Deus quer. Ele quer que você tenha um modelo ali de como orar. E você vai criando uma intimidade com o Senhor, vai desenvolvendo um relacionamento com o Senhor vai falando com você, você vai falando com o Senhor, Ele vai te ouvindo. E nessa caminhada, o Senhor vai se revelando e você vai descobrindo. Então não se sinta mal, ou não se sinta tímido, ou com vergonha porque você acha que não sabe orar ou não sabe o que falar. O Espírito Santo intercede por você. Jesus nos ensinou o modelo e Deus ouve, Deus está sempre. Lembre-se, Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares e Ele ouve. Só que a oração do justo, ou seja, daquele que é achado justo perante Ele, ela é eficaz e poderosa. Só que porém, eu tenho que falar isso, deixar claro que aquele que ama o pecado, aquele que ama o mal, Deus não ouve a oração. Eu já ouvi dizer por aí que Deus ouve todas as orações. Não, inclusive a palavra de Deus diz que Deus rejeita algumas orações. Em Salmo 66, versículo 18 diz: se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouve. O salmista está falando: se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouve, porque o Senhor não compactua com o pecado. E ele também continua: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações são detestáveis. Portanto, se você não cumpre a lei do Senhor, se você não o ama, se você não o teme, se você não crê em Cristo e no seu sacrifício de amor, você não tem como ser achado justo perante Deus e Ele não vai ouvir as suas orações. Mas eu vou te falar de uma forma bem clara: nós não podemos limitar o poder de Deus acerca da nossa fé, acerca daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque o Senhor, ele pode falar com quem ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser, mas o Senhor, da mesma maneira, ele não vai contrário à sua palavra. Portanto, se corrija perante o Senhor, se assim for necessário, e fale com ele. O Senhor tem um coração sempre disposto a perdoar. Ele é tardio em irar-se. Se você falar com ele, ele vai te ouvir. Lembre-se, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele vai te ouvir. Então, esses dois pilares, a oração e a leitura bíblica, são fundamentos, são fundamentais para se criar um relacionamento com o Senhor, uma intimidade. E nós só podemos ser íntimos se nós buscarmos a conhecer a pessoa com quem nós vamos nos relacionar. A leitura bíblica nos proporciona conhecer a Deus. E se nós nos comunicar com essa pessoa, a oração é essa comunicação. Espero que você tenha entendido a dica. Fica a dica. Leia a Bíblia, fale
com Deus. Se você tiver pedir perdão, pedir para Ele te corrigir, pedir para Ele te ajudar, o que for, fale. O Senhor vai te ouvir, o Senhor vai se revelar a você. E é isso que Ele quer, é isso que Ele deseja. E Ele te ama e quer te abençoar. Então que Deus te abençoe e que você continue e prossiga a conhecer o Senhor e que Ele te ajude nessa caminhada. Não temas, o Senhor te ajuda. Deus te abençoe.